Olá, meu nome é Maria Clara e no vídeo de hoje, na nossa revisão dos clássicos da sociologia, nós vamos ver sobre Émile Durkheim. Caso você queira assistir mais a fundo algum assunto sobre ele, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o tempo certinho que eu tô falando sobre cada assunto, para você já pular lá pra frente e ver um pouquinho mais sobre o assunto, certo? Então, bora lá? O Durkheim, ele era adepto da sociologia funcionalista. O que isso quer dizer? Segundo Durkheim, os fatos sociais, eles cumprem a função de preparar o indivíduo para a vida em sociedade. O principal estudo do Durkheim é o fato social, e é justamente isso que eu acabei de dizer. Eles cumprem a função de preparar o indivíduo para a vida em sociedade, formatando-o para tanto. Por isso, sociologia é conhecida como sociologia funcionalista. Era a sociologia conhecida por Durkheim. O Durkheim foi o primeiro professor de sociologia. O Durkheim ele foi fundamental para o desenvolvimento da sociologia como ciência, tanto que a sociologia também é conhecida como ciências sociais, pois ele delimitou o seu objeto de estudo, ou seja, o fato social, e sistematizou um conjunto de regras para o cientista estudar essa sociedade, a nossa sociedade. Como exemplo, o cientista ele deveria ser neutro e ele não devia basear em suas pré-noções, ou seja, no senso comum, e tratar o objeto como coisa. O objeto de estudo, ou seja, a sociedade, como uma coisa. Então, vamos descobrir um pouquinho mais sobre o que é esse fato social? Bora lá aprender um pouquinho mais sobre esse fato social? Para Emile Durkheim, ele estudava a maneira de ser, agir, sentir e pensar de um determinado grupo social. E ele deveria possuir três seguintes características. Ele deveria ser geral, ele deveria ser exterior e ele deveria ser coercitivo. Vamos entender um pouquinho mais sobre cada uma dessas características? Então, o fato social deveria ser geral. Isso quer dizer, ele deveria ser coletivo, ou ele deveria atingir a todos, ou pelo menos uma maioria da sociedade. O fato social também deveria ser exterior, ou seja, eles independem da vontade própria dos indivíduos. Ou seja, eles são exteriores às suas próprias opiniões. E ele deveria ser coercitivo, ou seja, ele penaliza aquele que não respeita, havendo assim uma relação de poder entre os envolvidos nesse fato social. Para compreender um pouquinho mais o que é o fato social, a gente vai compreender qual que é a sua função e alguns exemplos aí do que são fatos sociais. Então, assim, a função do fato social era formatar o comportamento dos indivíduos, tornando eles, assim, seres sociais. E são exemplos de fatos sociais. A consciência coletiva, ou seja, um conjunto de crenças e sentimentos comuns à mídia dos membros de um grupo social, formando um sistema determinado e com vida própria. Isso quer dizer, aquela questão da consciência coletiva, que são crenças comuns em uma sociedade, pessoas que acreditam em o mesmo fim ou em o mesmo bem, e assim elas vivem coletivamente acreditando nisso. A educação também é um fato social fundamental, pois ele exerce importante função na socialização dos indivíduos. Para o Durkheim, a educação ela era muito importante no papel de compreensão do ser humano, saindo assim da sua socialização primária e indo para a sua socialização secundária, que é aquela que ocorre com família, amigos e na escola principalmente. E as profissões também são um exemplo de fato social e as crenças e práticas religiosas. Agora nós vamos compreender o fato social normal e o fato social patológico. Bora lá? O fato social normal ele é frequente, usual e recorrente. Ele ele é considerado como uma condição de existência da sociedade e ele confirma aquela consciência coletiva. E assim, ele confirma também a coesão social, em que todos estão de acordo. O fato social patológico já, ele é excepcional. Ele não é frequente, ele acontece raramente, em determinadas ocasiões. Ele não é uma condição de existência, não é necessário que haja o fato social patológico para que ele exista, e ele ameaça a consciência coletiva, ameaçando também a coesão social, pois se não há essa consciência coletiva, também não vai haver uma coesão
naquela sociedade. Compreendido? Vamos ver um pouquinho mais sobre o Durkheim? Bora lá? Para Durkheim, cada sociedade deve ser analisada de uma maneira neutra. Ou seja, pois ao mesmo tempo que o que é normal em uma sociedade, ele pode ser patológico em outra. Dessa forma, deve-se observar a taxa de incidência desses fatos sociais nesses locais. Por exemplo, o crime. Se aumentar ou diminuir drasticamente, ele torna-se patológico. Isso significa que o crime é normal quando está dentro de uma taxa média. Faz sentido? Por exemplo, se o crime ele aumenta muito rápido, isso pode fazer com que ele se torne um fato social patológico. Porque, infelizmente, na nossa sociedade acontece a banalização desse mal. Isso significa que o crime ele acaba sendo um fato social normal se ele estando dentro da taxa média. Se ele aumentar drasticamente ou se ele diminuir drasticamente, isso acaba se tornando patológico. O Durkheim também estudou mais profundamente como fato social o suicídio, pois ele acreditava que no momento do suicídio a sociedade interferia sim nessa decisão do indivíduo e então o suicídio ele não possui mais uma causa individual e ou biológica. Para ele, o suicídio deve ser visto como um fato social. Então, para ele, existem 3 espécies de suicídio: o suicídio altruísta, o suicídio egoísta e o suicídio anômico. Vamos entender um pouquinho mais sobre eles? O suicídio altruísta é quando o indivíduo ele valoriza mais a sociedade do que a sua própria vida. Por exemplo, o homem-bomba, ou também aqueles soldados japoneses, samurais, que quando eles perdiam as lutas, eles se matavam porque eles acreditavam que eles eram vergonhas para a sociedade, assim, porque eles não tinham ganhado aquela guerra. E eles se matavam em detrimento da sua sociedade. O suicídio egoísta, ele é, ao contrário do primeiro, é nesse em que o sujeito ele sente a ausência da sociedade. Ele não está mais valorizando a sociedade. Ele sente uma ausência, pois ele está se sentindo isolado nas instituições sociais. E, portanto, ele deve se ligar novamente a esse sujeito na sociedade. Quando não acontece essa ligação do sujeito na sociedade, ele acaba cometendo suicídio. Um exemplo disso é quando o indivíduo ele se suicida após o término de um relacionamento por não se sentir mais acolhido em nenhum outro tipo de relacionamento social. E o Durkheim também acreditava no suicídio anômico, ou seja, quando acontecia uma situação anômica na sociedade, e por conta dessa desestruturação social, o indivíduo ele se sentia também desestruturado e se matava. Um exemplo disso é com que muitos investidores eles se suicidaram em função da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Pois, com a quebra, com essa desestruturação social, os indivíduos não se sentiram mais a necessidade de estarem vivos, então eles se mataram. Agora nós vamos falar sobre as solidariedades sociais para Émile Durkheim. Durkheim acreditava na sociedade mecânica ou orgânica, nas solidariedades mecânicas ou orgânicas. Solidariedade mecânica, ela era primitiva e não desenvolvida. Ela era de alta consciência coletiva, baixa divisão social do trabalho, uma coesão por semelhança, por sentimento de amor, e o direito ele era repressivo. Na solidariedade orgânica, ele acreditava que essa solidariedade era mais... Essa sociedade ela seria mais desenvolvida, haveria uma baixa consciência coletiva, uma complexa divisão social do trabalho, uma coesão por formalidade, o exercício de forma mediada, e o direito ele era restitutivo ao invés de repressivo, como era na solidariedade mecânica. Então, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado e compreendido um pouco mais sobre Durkheim. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e vamos para o próximo vídeo da nossa revisão.